Você sabe como ser gentil e firme com o seu filho? Aqui neste vídeo você vai descobrir como funciona o conceito de gentileza e firmeza ao mesmo tempo. Olá papai, olá mamãe, como vocês estão? Cheios aí de informações boas. Hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes e que nós vamos abordar muito na disciplina positiva, que é a gentileza e a firmeza, né? É um dos critérios mais importantes para uma disciplina efetiva, tá? Para que ela realmente seja eficaz, tá bom? Nós vamos comentar então separadamente um pouquinho sobre o que seria gentileza e o que seria a firmeza, tá? Para vocês conseguirem compreender bem certinho e depois conseguir fazer então essa junção das duas coisas. Mas vamos entender então esse conceito por trás desse fundamento, né? Por trás dessa ferramenta que com certeza vai ajudar muito vocês e é a base aí para essa educação mais eficaz, né? Educação gentil, uma educação respeitosa. Então, precisa ter a gentileza e a firmeza ao mesmo tempo. Então, vamos começar aqui. A gentileza, ela é muito importante para você mostrar respeito pela criança, tá bom? A firmeza, ela já é muito importante para mostrar respeito por nós mesmos, tá? Então, a junção dessas duas coisas é o que vai gerar o respeito mútuo. Então, eu estou respeitando a criança com a minha gentileza, mas também eu estou respeitando a mim mesma sendo firme, tá bom? O que acontece muito entre nós como pais é que pais muito autoritários, tá? Nós vamos aí ter um vídeo só falando sobre isso, sobre pais autoritários, para você entender como seria isso, mas a gente tem uma noção, né? E os pais autoritários, eles normalmente faltam com a gentileza, tá? E os pais permissivos, ou seja, aqueles que largam mais, assim, né? Deixam mais a criança à vontade, eles acabam então faltando com a firmeza, tá bom? É o que geralmente acontece. E ambos são essenciais na educação positiva. É um equilíbrio entre essas duas coisas, é um meio termo, tá? Entre a permissividade e o autoritarismo, tá bom? Então, entre esses dois, a gente encontra ali, então, o equilíbrio perfeito, que seria a gentileza e a firmeza ao mesmo tempo. Então, a gente consegue ali, concebe a disciplina positiva entre esses dois, tá ok? Existe uma dificuldade muito grande da nossa parte como pais para encontrar esse equilíbrio. E isso é totalmente compreensível, tá? Não é fácil quando você não entende normalmente o conceito, né? Às vezes é justamente mais por isso, por não saber realmente como funciona esse conceito. Então, nós acabamos caindo num ciclo vicioso, que seria o seguinte: acabamos sendo muito firmes, né, para denotar respeito de alguma forma, porque você quer ser respeitado, então a gente acaba sendo muito firme, às vezes, com os nossos filhos, normalmente porque estamos muito irritados, né, muito nervosos naquele momento, ou porque a gente não sabe mais o que fazer, tá? Isso é totalmente compreensível. Você chega num patamar que você realmente não sabe mais como lidar com a situação e você acaba sendo firme demais para ver se tem algum resultado, tá? E aí depois acaba sendo gentil em excesso, né, com o filho, para compensar aquele excesso de firmeza que você teve antes, tá? Então é um ciclo aí vicioso e que realmente não funciona e que vai sempre acontecer, né? Você vai sempre voltar lá com muita firmeza, muito irritado, e depois com muita gentileza para poder compensar, né, o seu mau humor de mais cedo.
Então, encontrar o equilíbrio disso, para você conseguir encontrar o equilíbrio disso, você precisa chegar a um meio termo, tá bom? Então, a gente vai começar aqui a falar sobre a gentileza, para que vocês entendam de vez esse conceito, como que seria ser gentil com meu filho, como eu posso conseguir ser gentil com ele e ser firme. Vamos abordar então a gentileza, tá? Existe uma noção muito equivocada da nossa parte como pais que decidem aplicar o método positivo. Eu já vi muito isso acontecer, muitos estudos e algumas histórias também que eu já vi, de pais que entendem que a gentileza dentro da educação positiva é quando você acaba satisfazendo o seu filho. Eles entendem que a gentileza é como se você estivesse deixando o seu filho feliz de alguma forma e tal, e acaba indo um pouco pro lado da permissividade, tá? E não é isso. Então, por eles decidirem, né, não querem mais punir, eles acabam indo então por esse lado de permitir demais, né, de dar uma soltada demais, eles acabam associando isso à gentileza, tá? Mas isso é uma noção muito equivocada, tá? Não é bem assim que funciona, tá? Então, ela pode acontecer isso, tá? De você estar fazendo errado por entender dessa forma. Então, você não quer punir, você acaba indo muito perto, se tornando muito permissivo com seu filho, tá? E são pais que realmente acreditam que quando eles satisfazem os filhos, eles estão sendo gentis, ou quando eles socorrem ou protegem de qualquer decepção, eles estão sendo gentis, tá? Mas não é exatamente isso, tá bom? Isso não é ser gentil, isso é ser permissivo. Então, vamos colocar aqui as cartas na mesa, tá? Quando você impede o seu filho, protege ele demais de ter qualquer decepção na vida, você, enfim, faz coisas por ele, protege, satisfaz os desejos dele o tempo todo, você não está sendo gentil, você está sendo permissivo, tá bom? A gentileza, ela é sinônimo de respeito, ela não é nada respeitoso você mimar as crianças. Isso não é nada legal, nada legal. Elas precisam passar pela frustração, tá? Para desenvolver algumas habilidades de vida, para desenvolver a habilidade de lidar com a decepção, por exemplo, tá? Então, você fazendo isso pelo seu filho, você não está permitindo esse desenvolvimento dele. Então, você realmente não está respeitando essa oportunidade que o seu filho poderia estar tendo de aprendizagem, tá? Então, a gentileza, ela não é isso, tá bom? Nós mostramos respeito pelas crianças, pelos nossos filhos, quando nós validamos os sentimentos delas, tá? E como que eu faço isso? Olha, eu posso ver que você ficou muito chateado, eu posso ver que você está muito irritado. Essa primeira frase, antes de você terminar, continuar ela, né, falando o resto, mas eu, nananana, já é uma forma de você respeitar e validar os sentimentos que o seu filho está tendo, está passando naquele momento, tá bom? É uma forma de você acreditar no seu filho, mostrar para ele que você acredita nele, né, acredita na capacidade que ele tem de desenvolver essa habilidade, esse senso, né, de capacidade. No meio de todo esse processo ele vai fazer isso, então ele vai ter esse senso de capacidade crescendo dentro dele, tá? Conforme você vai respeitando essas frustrações do dia a dia, da vida, enfim, isso é gentileza, isso é você respeitar o seu filho, e uma das formas, então, é validando os sentimentos, tá? Então, só para vocês entenderem, é uma forma de você deixar a criança realmente criar esse senso, criar essa capacidade e
algo muito benéfico em longo prazo, tá bom? Quando a gente fala sobre ter respeito por nós mesmos, a gente agora vai imaginar a situação aqui. Não é nada gentil uma criança gritar com você, por exemplo, né? Que realmente tratem você de uma maneira, não sei, respondendo. Isso não é gentil, tá? Não é respeitoso que elas nos tratem dessa forma, tá? Com desrespeito. Porém, isso não significa que você precise lidar com a situação de maneira punitiva, tá? A punição, ela é muito desrespeitosa, tá? Aí você vai me falar assim, tá bom, Marci, mas então o que eu faço? Vamos supor que uma criança, ela responda a você, tá? Um jeito gentil e firme para você lidar com isso é saindo do ambiente. Sair do ambiente é se tratar com respeito. Fala, eu estou sendo desrespeitada aqui, eu vou me retirar, porque eu não vou responder no mesmo nível agora, porque eu também vou estar desrespeitando, tá? Pensa dessa maneira. Então, se você se sentiu desrespeitado, a melhor coisa que você pode fazer naquele momento é você sair do ambiente. Isso já vai ser um ótimo exemplo para as crianças, tá? E mais tarde você sempre vai ter a oportunidade de retomar aquele assunto, questionando o que aconteceu, né? Conversando com seu filho, mas vai ser um momento onde todo mundo já vai ter tido a chance de se acalmar, né? Se sentir melhor e assim todos vão conseguir agir melhor, né? Quando a gente se sente melhor, a gente consegue agir melhor, tá? Inclusive, nós já conversamos bastante sobre isso, né? Certinho sobre esse assunto no vídeo Dar um Tempo Positivo. A gente abordou bastante essa questão, né? De você sair do ambiente. E lá direciona certinho como pode acontecer essa saída do ambiente. Tem tudo lá, todas as dicas, orientações, tá? Para você colocar em prática essa saída do ambiente, tá? Essa retirada para algum lugar, tá bom? Então, eu recomendo bastante que você assista para você ter uma noção melhor do que a gente está falando aqui agora, tá? Volta um pouquinho lá e procura Dar um Tempo Positivo, que foi o vídeo que a gente falou bastante sobre isso, tá bom? Mas ok, então como poderia ser essa retomada do assunto, né? Então você esperou, se retirou, todo mundo se acalmou, agora eu acho que meu filho vai agir melhor, eu também já estou pensando melhor, então nós vamos retomar o assunto. Como você pode fazer essa retomada do assunto? Então eu vou fazer aqui com vocês um exemplo bem prático, tá? Eu anotei até aqui uma historinha de como poderia acontecer essa cena, tá bom? Então aqui, filho, eu sinto muito por você ter ficado tão bravo, né, de ter ficado tão irritado. Eu respeito os seus sentimentos, tá? Deixa isso bem claro pro seu filho. Eu respeito os seus sentimentos, mas eu não respeito a maneira como você está lidando com eles. Eu não gostei da maneira como você lidou com eles. Deixe isso claro, porque realmente você não gostou, você se sentiu desrespeitado com a maneira que ele lidou com os sentimentos dele. Você respeita os sentimentos, mas a maneira não. Então você vai deixar isso claro para o seu filho, tá? E aí você já vai fazer aqui, já vai deixar aqui antecipado a sua ação, tá? Como? Falamos até aqui, né? Você respeita os sentimentos, mesma maneira como ele lidou com eles, aí você vai falar. Então, sempre que você me tratar com desrespeito, eu vou simplesmente sair por algum tempo, tá? Eu te amo, deixe isso bem claro, tá? Sempre pro seu filho que você o ama, tá? Então você vai dizer, eu te amo, eu quero estar com você. Então, quando você estiver pronto para me tratar com respeito, você me avisa e a gente vai conversar, tá? Eu vou ficar muito feliz de
de te ajudar a descobrir uma forma de enfrentar esse problema, essa sua raiva, né? Essa sua irritação, junto com você, tá bom? E a gente vai procurar uma solução que seja respeitosa para você e para mim. Tá vendo essa retomada, como ela é bonita? Ela é muito gentil, percebe? Ela é muito respeitosa e ela tem muito amor envolvido. Então, o que às vezes acontece muito é que alguns pais, por amar os seus filhos, eles são um pouco radicais, né, em algumas situações. E às vezes, para uma criança ou para um adolescente, por exemplo, eles enxergam aquilo não como você, por amor a ele, né? Enxerga como uma pessoa chata, uma pessoa que não aceita ele. Então, a partir do momento que você validou os sentimentos, tá? Que você deixou seu filho se acalmar, você se acalmou e vocês tiveram essa retomada de conversa para achar uma solução para o problema, ele vai enxergar amor nas suas palavras, até pelo sentimento por trás delas, né? Porque realmente a gente faz algumas coisas por amor, a gente quer o amor, né? A gente educa os nossos filhos de maneira que realmente tenha uma troca de respeito, né? Sempre querendo melhor. Então, a partir do momento que você tem a conversa com esses sentimentos, vocês perceberam, né? A forma como eu falei aqui, ela transmite muita paz, muita calma e muito amor, né? O seu filho vai sentir isso também. Então, é muito interessante que você faça essa retomada seguindo mais ou menos esse roteirinho aqui, esse estilo de conversa, tá? Sempre validando os sentimentos, mas deixando claro que você não gostou, que você se sentiu desrespeitado e, né, que vocês podem sim ter uma conversa depois que ambos se acalmarem, enfim. Isso aqui é sensacional e é uma forma de você retomar o assunto depois que você saiu do ambiente, todo mundo se acalmou, tá ok? Então agora a gente vai falar sobre a firmeza, tá? A maioria dos adultos, né, nós como adultos, nós estamos acostumados a associar a firmeza com punição, né? A gente logo pensa que firmeza significa punição e vem tudo acompanhado, tá? Punição, sermão ou qualquer outra forma de controle, tá? Mas não é exatamente assim que funciona, tá? A firmeza, quando ela é combinada com a gentileza, ela significa respeito pela criança, respeito por nós e respeito pela situação, tá? Então, a combinação da gentileza com a firmeza, ela gera tudo isso, ela gera um respeito pelo todo, tá? Por esse triângulo aí, criança, mãe ou pai, ou responsável, e a situação, tá? Então, tem aí um triângulo bem formadinho aí. Então, a firmeza ela é justamente isso. Sozinha, ela acaba sendo grosseira, tá? Mas acompanhada com a gentileza, ela é muito eficaz. Então, o que acontece muito? Quando os adultos, eles aplicam, né, os limites, eles determinam lá os limites, estabelecem, né? E depois eles aplicam por meio de castigos, tá? Por meio de sermões, tentando controlar o seu filho. O que normalmente acontece? Pensa um pouquinho. O que normalmente isso gera? Revolta, lutas por poder entre pais e filhos. A gente vê muito isso, né? A criança reluta muito, o jovem, o adolescente reluta muito em aceitar aquilo. Geralmente é o que acontece, né? E uma solução, então, para isso seria você envolver a galera e envolver os filhos, as crianças, quando você for estabelecer esses limites. Isso é uma coisa que é muito interessante, é que a maioria dos pais não pensa muito nisso, mas é algo muito eficaz. Por quê? Porque quando você envolve as crianças
para estabelecer limites e fazer cumprir os limites que elas mesmas, né, ajudaram a criar, elas vão sentir mais disposição para respeitar aqueles limites, porque elas ajudaram a criar. Vocês entenderam? É claro que quando a gente fala de crianças menores de 4 anos, muda um pouco a figura, tá? É um pouquinho diferente, mas da mesma forma você consegue sim estabelecer os limites para aquele bebê, tá? E eles podem sim ser reforçados com gentileza e firmeza, tá bom? Mas um exemplo aqui para vocês entenderem de limite, uma coisa que acho que é assim, acontece no geral. Criança gosta muito de assistir TV, então você vai lá junto com ela, falando como que a gente pode estabelecer esse limite. Pode ser 1 hora por dia? O que você acha? Então você está colocando ali a criança para concordar ou para trazer também outras opções, e vocês vão debater, vão conversar e vão chegar numa solução final ali, tá? Então a criança já sabe qual é o limite, porque ela ajudou a criar, e ela vai estar mais disposta para fazer aquele limite, cumprir aquele limite, tá bom? Então isso é realmente muito interessante, tá? Quando a gente fala então de crianças abaixo de 4 anos, como eu citei, a gente estabelece sim os limites, só que a maneira de você lidar com o bebê é diferente. Por quê? Porque esse tipo de conversa não vai rolar, né? O bebê ele ainda não tem essa noção, ele não para conversar com você, né? Para discutir as opções. Então, você pode estabelecer limites de várias formas. Se você não quer que o seu filho pequeno pegue em alguma coisa porque quebra ou porque pode machucar, já põe pra cima, sabe? Já ergue pro alto para já evitar essa situação. Tudo que fica ao alcance de um bebê, normalmente teriam que ser coisas que ele pode pegar, tá? Isso já facilita muito e ajuda no desenvolvimento motor, enfim, várias outras coisas, né, que o bebê precisa para crescer saudável. E o bebê é uma exceção porque ele precisa de supervisão constante, então você tem que sempre estar por perto, tá? Porque eles são, né, uma bomba ambulante ali, qualquer coisinha que encosta pode explodir, pode machucar, fazer qualquer coisa. Eles são bem arteirinhos, né, quando são bebês, muito exploradores, né, na verdade, não vou falar arteiro. É uma fase muito exploradora, que quer conhecer, então o ideal é que você realmente esteja sempre por perto, e se ele for fazer alguma coisa, por exemplo, tomada, que você ainda não conseguiu proteger a tomada da sua casa e não tem como você pôr para cima, antes que ele faça, né, alguma coisa, ou pegue na boquinha do cachorro, né, o cachorro pode ser meio bravo, você já vai e evita aquilo antes de acontecer. Então você já está impondo o limite de uma forma gentil, e você vai fazer o quê? Redirecionar ele para outra coisa que chama mais atenção. Então normalmente é assim que funciona com eles, tá? Porque eles ainda são muito novinhos para fazer dessa outra forma que a gente discutiu. Então, quando você vai redirecionando, distraindo, você está sendo gentil e você está sendo firme, mostrando que ali não é o lugar, tá? Então, normalmente com bebês é um pouco mais simples, mas exige mais a sua presença, tá? Mais da sua supervisão mesmo. Eles precisam disso, é uma fase realmente muito especial. Então, pessoal, quando um limite ele for ultrapassado, não dê sermão, tá? Não aplique punição. Existem formas melhores de lidar com a situação, tá? Continua uma relação respeitosa com seu filho, vai ser muito mais proveitoso, né? Vocês viram aqui os exemplos, né? Como pode acontecer, e evita dizer o que aconteceu, né? O que deveria ser feito sobre isso no momento ali do ato, porque pode ser um desastre, tá bom? É muito interessante fazer as perguntas que estimulem a curiosidade. Nós também falamos sobre isso, né, no vídeo Dar um Tempo Positivo, perguntas que estimulem a curiosidade. Lá eu deixei alguns exemplos dessas perguntas, né? Você pode fazer uso, sim, também
Desculpa, gente. Mas vocês podem fazer, sim, uso dessas perguntas que estimulam a curiosidade nesses momentos, tá? Elas ajudam muito a criança a pensar nas soluções, a pensar com mais calma em toda a situação que aconteceu, tá bom? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham entendido bem, então, como funciona o conceito por trás do uso da gentileza e da firmeza ao mesmo tempo, tá? Essa é a forma e o maior segredo por trás da educação positiva, tá? Então, você acabou de desvendar ele. Quando você usa a gentileza e a firmeza ao mesmo tempo, sabendo bem o conceito por trás deles, e agora você sabe, você vai ter um resultado muito bom com o seu filho, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, então. Nós estaremos, então, quinta-feira com mais um vídeo e eu vou estar falando justamente sobre autoridade versus autoritarismo. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Lá eu vou explicar a diferença entre esses dois assuntos e você vai poder se identificar se você é autoridade ou se você é uma pessoa autoritária. E aí, você sabe disso? Então, quinta-feira a gente vai descobrir. Já te convido, então, para se inscrever no canal do YouTube para você receber em primeira mão esse conteúdo. Nos siga lá também nas redes sociais, no Instagram, tá? Do Zero ao Positivo e na página do Facebook do Zero ao Positivo também, tá? E no YouTube do Zero ao Positivo também. Pessoal, um abraço e até lá!